Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Na edição de hoje, a gente vai saber todos os detalhes da campanha do agasalho, promovida pelo Plano Santa Casa. No quadro médico, o cardiologista Felipe Saccabi vai dar dicas de como que a gente deve se prevenir contra o AVC e o infarto, principalmente em tempos mais frios. A doutora Rívica, também no quadro médico, vai falar a respeito dos cuidados que nós temos que ter contra o chikungunya. Nas dicas do plano, a Vitória Simões vai trazer mais informações para você aprender a mexer melhor no nosso aplicativo. Você vai ter imagens também das nossas unidades no Guarujá e na Avenida Ana Costa. A nossa nutricionista, Angélica Crotia, vai contar para vocês os benefícios de se ingerir chocolate. E no segundo bloco, eu trago uma entrevista com a Elione Leôncio, ela que é coordenadora regional da Baixada Santista da Biomega. O programa Santa Casa e você está começando, fique com a gente. Programa Santa Casa e você já está de volta. Olha só, a Vitória Simões vai contar para você todos os detalhes da campanha do agasalho. A campanha do agasalho do Plano Santa Casa termina no dia 1º de julho. Neste programa você vai conferir os postos de arrecadação. É com você, Vitória. Hoje eu vim dar um recado diferente, mas muito importante. Nós do Plano estamos realizando a campanha do agasalho. Os postos de arrecadação, eles serão em nossas unidades e os endereços vão estar aparecendo aqui embaixo. Venha fazer parte conosco dessa ação. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Muito legal essa iniciativa do Plano Santa Casa. O frio está chegando, é importante que você, se tiver algum agasalho em casa, um cobertor que você não esteja mais usando, deixe ele em bom estado, procure um dos postos de arrecadação e faça a sua doação. Olha só, no quadro médico, o doutor Felipe Saccabi, cardiologista, vai contar para você a importância de se prevenir, principalmente em dias mais frios, contra o infarto e o AVC. É com você, doutor. Você já ouviu falar que nos meses mais frios do ano aumenta o risco de infarto e de AVC? Se você já ouviu falar isso, está correto. Aumenta o risco de infarto e do AVC. E você sabe como se proteger da redução das temperaturas? Bom, duas dicas muito simples. Os nossos receptores de temperatura do nosso corpo estão na palma das nossas mãos e no nosso pescoço. Então medidas como se proteger com luvas, evitar ter contato com superfícies muito geladas e proteger o pescoço com cachecol pode dar a sensação para o nosso corpo em que a temperatura não está tão amena e a gente pode acabar tendo impacto na nossa saúde cardiovascular, tá ok? Obrigado pelas dicas, Dr. Felipe, é sempre bom cuidar do coração. Olha só, agora você vai ter imagens, você vai conhecer melhor as nossas duas unidades, uma no Guarujá e a outra aqui em Santos, na Avenida Ana Costa. Roda VT.
Buscando maior conforto e qualidade para atender seus pacientes, a unidade da Clínica Santa Saúde Consultas, localizada em Santos, na Avenida Ana Costa 290, oferece um espaço totalmente climatizado e com segurança aos seus beneficiários. A unidade conta com serviços de coleta laboratorial, exames de imagem, um espaço dedicado somente à fisioterapia e atendimento ambulatorial. Tudo isso em um só lugar. Clínica Santa Saúde Consultas, a clínica referência número 1 do Plano Santa Casa Saúde, que está sempre perto, cuidando de você. Realmente as duas unidades, tanto do Guarujá quanto de Santos, estão muito bonitas. Você sabia que o nosso plano tem um aplicativo? Isso mesmo. A Vitória Simões vai trazer para vocês agora todos os detalhes para você aprender a mexer melhor no aplicativo do Plano Santa Casa Saúde. É com você, Vitória. E eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do plano. O nosso aplicativo ele traz novidades, que é o login com biometria, reconhecimento facial e CPF, a senha com data de nascimento, o acesso a essa carteirinha virtual, o acesso também ao seu código token e ao guia médico. Para você poder baixar o nosso aplicativo tanto no iOS quanto no Android, basta escanear aqui o QR Code ao lado. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, o que você está esperando? Baixe agora e fique sabendo de todos os detalhes e todas as informações do nosso Plano Santa Casa Saúde. Olha só, você sabia que ingerir chocolate, principalmente no inverno, faz bem à saúde? É verdade. É isso e um pouco mais que a nossa nutricionista Angélica Crotia vai contar para vocês a partir de agora. Olá! Eu sou Angélica Crocia, nutricionista clínica e trabalho aqui no Santa Saúde. Hoje eu vou falar que o chocolate, esta grande delícia, também pode ser saudável. Depende da sua escolha. Você deve escolher chocolates acima de 60% cacau, porque ele é reduzido de açúcar, de leite, não tem glúten e esta delícia tem grandes benefícios. Ou seja, ele pode ser um anti-inflamatório natural, antioxidante, porque previne e protege as células dos radicais livres e também você pode ter uma grande ação protetora cardiovascular, porque ele ajuda a melhorar o HDL, ou seja, a gordura boa que deve estar presente no nosso sangue. E uma outra coisa muito importante é a fonte de prazer, ou seja, se você consumir um pedacinho de chocolate diariamente, você pode ter um alívio de estresse, você pode ter a ingestão daquele docinho saudável, gostoso, que você tanto deseja diariamente e sempre que você desejar comer chocolate de uma maneira saudável. Olha só, até eu fiquei com vontade de comer um chocolate depois dessas dicas da nossa nutricionista Angélica Crotia. Mas antes disso, a doutora Rívica vai falar a respeito dos sintomas do chikungunya. É com você, doutora. Olá pessoal, meu nome é Rívica, sou reumatologista aqui do Santa Saúde Consultas. Hoje eu vim falar com vocês sobre os casos novos que a gente vem vendo de pacientes com suspeita de dengue e chikungunya. No início, realmente é difícil diferenciar as duas doenças porque têm sintomas bastante parecidos, como febre alta, dores pelo corpo, mialgia, que é dor na musculatura, artralgia, dores nas articulações, manchas pelo corpo, coceira associada a essas manchas, além de sintomas inespecíficos, como náuseas, vômitos e diarreia. Diferente da dengue, a chikungunya gosta muito das articulações, então os pacientes costumam ter dores intensas nas articulações, além de inchaço nas juntas. E isso chama muita atenção porque as dores são dores fortes e é disso que vem o próprio nome da doença, chikungunya, que é o homem que anda curvado. Nessa fase inicial, em que a gente tem dificuldade de diferenciar as duas doenças, por conta dos sintomas que são muito parecidos, é importante lembrar que os pacientes que evitem se automedicar. Tem muitas medicações como anti-inflamatórios, corticoides, que podem fazer mal, inclusive trazer sintomas como sangramento, como piora da função do rim. Então é importante não se automedicar. Se tiver dor, pode usar analgésicos comuns, se não tiver nenhuma alergia, como dipirona, paracetamol, tá? E, claro, se tiver sintomas graves que chamem a atenção, de procurar o pronto-socorro, como dor abdominal intensa, vômitos recorrentes, falta de ar,
precisa imediatamente procurar o pronto-socorro. Mais uma vez é importante falar o quanto é importante não se automedicar. Então, como eu falei antes, na fase aguda a gente evita usar anti-inflamatório, a gente evita usar corticoides, a gente evita usar AS pelo risco de complicações. E a gente acaba usando mais medicações para controlar a dor, como dipirona ou paracetamol. A gente sabe que muitas vezes não é suficiente para controlar a dor, então a gente acaba usando medicações mais fortes que não podem ser usadas sem avaliação médica. Em outras fases da doença que passa de 15 dias, de 3 meses de doença, a gente tem outros remédios que também podem ser usados, mas também sempre com orientação médica. Então, se você teve chikungunya, se você continua com dores articulares, é importante passar em consulta e procurar um reumatologista. Obrigado pelas dicas, doutora Rívica, e o mais importante é você fazer a sua parte. Não deixe que o Aedes aegypti faça um criadouro na sua casa. O Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta eu trago uma entrevista da Elione Leôncio, ela que é coordenadora da Biomega na Baixada Santista. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, eu já volto. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. A Centerlimp Santos, há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Santa Casa e você já está de volta, estamos no segundo bloco e agora você confere uma entrevista com a Elione Leôncio, ela que é coordenadora regional da Baixada Santista da Biomega. Elione, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é uma honra estar aqui no programa de vocês. A gente que agradece a sua presença. Explica pra gente, pro nosso telespectador, o que é a Biomega e o que faz a Biomega.
Biomega é um laboratório de medicina diagnóstica. Nós temos unidades em 47 cidades de todo o país e a gente atua já desde 2017 com o nome Biomega, mas a nossa diretoria ela já tem um know-how de 30 anos no mercado, trabalhando com medicina diagnóstica, exames de análises clínicas e anatomia patológica também. E você é uma empresa de abrangência nacional. Começou aqui na Baixada? Não, nós começamos em Barueri, nossa sede fica lá em Barueri, né? A gente tem uma capacitação técnica lá para 5 milhões de exames produção mês. Hoje nós estamos aí concorrendo com os grandes laboratórios de apoio, né? Nós temos mais de 1.100 colaboradores lá dentro da nossa central técnica. E em tempos de Covid, vocês tiveram, acredito que uma alta aí de trabalho. Explica como é que foi trabalhar em meio à pandemia. Foi bem complicado no começo, acho que em todos os setores, né? Foi muito difícil, não tinha vacina no nosso começo, nós fomos os pioneiros aqui na Baixada Santista a montar um drive-thru, a trazer para cá os testes de ponta, desde RT-PCR, a antígeno para Covid, não se tinha ainda nem venda em farmácia. Então, quando tinha aquela confusão, onde eu arrumo um teste? Cadê o teste? A Biomega foi lá. Nós fomos os primeiros a trazer aqui para a Baixada. Esse teste, ele veio importado? Veio importado de diversos países, né? A primeira demanda ela veio dos Estados Unidos, a segunda demanda veio da China, e aí depois a gente fechou com um fabricante específico para poder continuar abastecendo a Baixada Santista inteira. E como é que foi essa experiência de montar o drive-thru? Só para você entender, telespectador, o drive-thru é aquele posto em que o carro parava, o profissional ia lá e aplicava o teste, é isso? Exatamente, era feita a coleta de swab de orofaringe, né? E aí existiam as duas técnicas. O RT-PCR, que é padrão ouro, ele é um exame exigido, na verdade, pela OMS, né? E temos os outros padrões intermediários, que são antígeno para Covid e a reação antígeno-anticorpo também, que deu super certo, graças a Deus. E a gente começou a atuar logo de cara. A gente tinha um equipamento que liberava os resultados de exames em até 1 hora de RT-PCR, enquanto no mundo inteiro estava se esperando aí de 3 a 7 dias para liberar um resultado de exame. Em 1 hora. E como foi ter essa tecnologia e depois vocês aprenderem o procedimento e fazerem certo? Porque existia toda essa questão. Não adiantava só ter o exame, vocês tinham que ter a capacitação e poder aplicar corretamente o exame. Exatamente. Foi um treinamento assim muito rápido. Foi em 24 horas para a gente montar tudo, aprender a lidar com o equipamento, treinar a equipe, explicar os casos de interferência para aquele exame, mas a gente conseguiu em menos de 24 horas padronizar todo o serviço. E deu tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. E como você, como biomédica, que antes da gente começar o programa, você me falou que você é formada em biomédica, em biomedicina e também é técnica. Exato. Como foi para você trabalhar na pandemia e se isso, acredito que sim, mas eu queria esse teu depoimento como profissional. Você cresceu muito como profissional em relação a esse trabalho? Eu acho que não só eu, como todos os profissionais da área da saúde, desde os biomédicos aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, foi enriquecedor, né, trabalhar nesse período. Foi muito difícil abrir mão da família, da vida pessoal, porque naquele começo, sem vacina, a gente ficava full time dentro de um laboratório, dentro de um hospital. Muitos colegas adquirindo a Covid, então a gente tinha que render uns aos outros. E a gente começa a dar um valor diferente para a vida, né? Olhar para as pessoas de uma outra forma, olhar para cada coisa boa que nos acontece com um valor muito diferente do anterior à pandemia. Essa questão de trabalho, e estando 24 horas no laboratório e lidando com o vírus ali, né? Constantemente. Você imaginou em algum momento da tua vida, principalmente na faculdade, que você trabalhar, porque é o sonho de cada um, olha, eu quero me destacar na minha profissão, na minha área. Você imaginou em algum momento ter que se destacar na sua área numa situação como a da pandemia? Eu acho que ninguém nunca imaginou que a gente fosse voltar a ter uma pandemia diante de tantas vacinas, diante do avanço da ciência, mas aconteceu e graças a Deus a gente estava preparado, todos crescemos como profissional e como pessoa nesse período e foi gratificante
poder fazer parte e contribuir de alguma forma com o meu trabalho nesse período tão difícil. Você chegou a contrair Covid? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. E mesmo assim, ia para casa, se recuperava e voltava? Isolada da minha família, recuperei bem. A primeira vez não tinha vacina ainda, então foi mais complicado. Mas as segundas vezes já foram mais tranquilas, mais brandas, né? Mas foi bem difícil, não poder abraçar a família, não poder ter contato com as pessoas, foi bem difícil. E depois da primeira vez, você já tomou a vacina? Tomei Ou as vacinas? Tomei. E aí depois a Covid veio mais branda? Bem mais branda. E você acredita que foi um trabalho da vacina? Foi um trabalho da vacina. Hoje nós voltamos a ter um aumento nos casos de Covid aqui na região, né? Só que nenhum dos casos evoluindo como na primeira onda da Covid. Hoje, em função da vacina, as pessoas têm os sintomas mais atenuados, não precisam, em muitos casos, de internação. É claro que tem os casos de comorbidades e que isso acaba interferindo um pouco na questão da patologia, mas nada como a primeira onda, tá bem mais tranquilo, graças a Deus. Agora falando dos outros exames que a Biomega disponibiliza e faz. Quais são, você já falou, mas eu queria que você repetisse. E se tem alguma novidade, se vocês têm algum exame novo que você possa aqui no nosso programa dar em primeira mão essa informação. Então, além do equipamento para Covid, a Biomega ela atua muito pensando na questão do meio ambiente. Então, hoje aqui a gente atua com a maioria dos nossos laboratórios, das nossas centrais técnicas aqui, a gente tem equipamento que pensa muito no meio ambiente. Então, a gente não tem um descarte de resíduo como normalmente se tem nos laboratórios antigos. Eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas hoje as amostras elas são feitas e a partir de um slidezinho, de um papel, elas vão para um lixo branco normal, elas não geram resíduo. Então a gente tem equipamento de alta tecnologia voltado para essa questão de meio ambiente, que antigamente, hoje ainda se trata em bombonas, né, que são muito caras. E dessa forma, esses equipamentos que nós utilizamos, ele vai para um resíduo séptico de lixo branco, né? Ele é incinerado, ele não gera resíduo químico ao meio ambiente. Então, além disso, nós também atuamos com biologia molecular, nós temos a nossa parte de hematologia, oncohematologia bem estruturada, fazendo análises de exames de imunofenotipagem, imunistoquímico. A gente tem uma série de exames e equipamentos complexos para atuar desde o câncer até mesmo a tratativa do médico durante a terapêutica. E é uma ferramenta muito importante para auxiliar os médicos. Exatamente. Principalmente na questão do diagnóstico, né? Sim. Não só no diagnóstico, como diretriz, né, para a conduta clínica. Para o tratamento que aquele paciente vai ter. O resultado de exame, ele direciona o médico ao tratamento mais adequado, de acordo com a patologia e de acordo com o paciente. Voltando um pouquinho na questão do resíduo, como é que funcionava antes? A pessoa fazia, vamos aqui dar um exemplo bem simples, um exame de sangue. Era coletada a amostra de sangue de uma pessoa, esse sangue era trabalhado, enfim, era feito o que tinha que fazer e depois ele era descartado. Isso. Como? Para cada amostra que a gente passa num equipamento, esse equipamento ele tem que fazer uma autolimpeza. E essa autolimpeza, ela gera um resíduo, porque é como se o aparelho ele jogasse fora aquele material biológico, aquela amostra de sangue, e essa amostra vai para um galão. Alguns equipamentos ainda precisam dessa tratativa, né? Mas hoje nós não trabalhamos mais com água deionizada, a gente não trabalha com esse formato de limpeza. Hoje esse slide ele é um papelzinho, ele é um cartãozinho com papel filtro. Todo esse resíduo de limpeza cai nesse papelzinho e ele é descartado num lixo branco. Esse papel absorve esse resíduo colorido, né? Porque a ação, cada reação bioquímica, ela tem uma interferência de cor, que a gente chama de colorimetria. E aí esse resíduo vai para esse papelzinho filtro e já é descartado diretamente no lixo branco. A gente não precisa ficar tirando lixeira. O equipamento ele faz tudo de forma automática. Então, você não tem contato com material? Não, a gente tem só no primeiro momento, que é colocar no equipamento. E também é bem seguro. O tubo vai direto, não existem alíquotas. Aquele tubinho que já sai no ato da punção da coleta, ele já vai direto para o equipamento. Não se fica manuseando mais
diminuindo os riscos que a pessoa que faz o manuseio do material tenha para se infectar. Vou fazer um exame de DNA, por exemplo. Quando a gente vê ali que o exame deu 99,99, a gente pode considerar um 100%? E por que ele não dá o 100%? Porque quando a gente pega essa questão de genética, né, a gente usa o material genético do pai e da mãe. Dentre esse material genético que a gente faz a identificação, ou eu vou ter um alelo da minha mãe ou eu vou ter um alelo do meu pai. Minha mãe e meu pai, eles têm codificações genéticas diferentes. Quando não dá 100%, é porque é impossível ser geneticamente idêntica ao meu pai, porque nós não somos gêmeos, e idêntica à minha mãe. Então, a gente coloca 99,999% de chance. É mais ou menos, é uma questão de acerto, porém não pode ser 100% por conta dessa diferença entre o pai e a mãe. Idêntico é só quando nós somos univitelinos, né? Nós somos gêmeos, idênticos, e aí acontece. Mas como eu pego DNAs diferentes, meu pai e minha mãe são pessoas distintas, eles trazem todo um histórico de DNA distintos, então eu nunca posso dizer por esse motivo que é 100% de chance. Eu tenho que deixar 99,99%. Agora me tira uma dúvida. Quando a gente faz um exame, e aí o médico lê aquele exame e fala, nós vamos ter que refazer. O que significa isso? Você fazer um exame novamente, o mesmo exame novamente? Existem duas coisas, né? O médico ele pode pedir para repetir o exame porque ele tem dúvida na técnica ou na metodologia, ou porque aquele exame, de acordo com a clínica que ele identifica naquele paciente, não está de acordo. Então ele pede ou o mesmo exame ou uma metodologia diferente para confirmar se a clínica dele está de acordo com o paciente. Então, de repente, ele pede um exame para o paciente e aquele exame ele não está direcionando para alguma clínica. Às vezes até o próprio laboratório ele sugere ao médico que faça um exame complementar para fechar o diagnóstico. É muito importante esse elo com o médico, porque a gente consegue identificar qual é a característica que ele está vendo naquela patologia ou naquele problema com o paciente, para que ele consiga fechar o diagnóstico com maior exatidão. Você pode dar um exemplo prático disso? Posso sim. Por exemplo, o paciente está com uma pancreatite aguda. E aí o médico ele tem como um padrão determinante fazer a amilase e a lipase. Se ele pede a amilase e se ele pede a amilase, a gente vê que aí a gente liga para ele e fala, doutor, olha, tá alterada. Mas qual que é o quadro do paciente? Ou então tá normal, ainda não chegou ao pico de alterar. Ele vai falar assim, olha, Elione, eu acho que meu paciente ele tá com uma pancreatite aguda e doutor, pede uma amilase uma lipase pra gente confirmar. E nisso a gente já vai dando andamento para ele só fazer as prescrições que precisam, né, que são necessárias, e a gente já libera, ele confirma o diagnóstico. Outro caso importante são nas questões do infarto do miocárdio. O médico pede um exame de enzimas cardíacas, algumas enzimas, elas têm um pico maior, elas aumentam na intensidade do infarto agudo do miocárdio, e elas também abaixam muito rápido, no caso da troponina. Então, de repente, o paciente ele chega lá assintomático de infarto, taquicardia, dormência no braço. O médico pede para ele um CPK e um MB e não dá alteração, mas o eletrocardiograma dá uma alteração. E aí a gente fala assim, doutor, pede uma troponina para a gente confirmar, porque ela é uma enzima que eleva rápido antes do CPK e do MB, e aí o médico consegue fechar um diagnóstico com a troponina, que é um exame de sangue, junto com o eletrocardiograma, que é um exame de marcador cardíaco e que não pertence à área de medicina diagnóstica. Então, é um cruzamento de informações para dar ao médico todo o quadro. Isso, para ele já começar a conduta clínica dele ali com o paciente. Perfeito. Elione, infelizmente o nosso tempo acabou. Essa é um pouquinho da história da Biomega, do trabalho que a Biomega realiza. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Vai voltar mais vezes, porque o tema parece que não, mas ele é um leque, tem várias opções aí para a gente discutir. Elione, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.